Salve, salve nação, vambora com mais um vídeo aí falando sobre o nosso Flamengo. O Flamengo vence por 2-0 o Grêmio na Arena do Grêmio, né? A derrota de 2-0 saiu muito barato para o tricolor gaúcho e o Arrascaeta, quando ele está muito bem fisicamente, esquece. O cara joga muito, o cara é muito diferenciado e isso ficou demonstrado no jogo de hoje, né? 2 gols fáceis, só gênio dá, como se chama, Georgian de Arrascaeta. E vamos falar sobre a atuação do Flamengo, né? Flamengo dominante do início ao fim. Não foi ameaçado pelo Grêmio. Teve uma finalização do jovem jogador Alisson no final já do segundo tempo. O Rossi fez uma excelente defesa. Tirando isso, Flamengo dominante. O De La Cruz jogou muito bem. Arrascaeta. Acho que o time todo em si do Flamengo tá bem. O Wesley está um pouco abaixo. Desde a seleção ele está um pouco abaixo, mas acho que é válido essa situação. E agora é seguir na liderança, seguir trabalhando, que o Flamengo tem muitas coisas para conquistar ainda em 2020. Então deixe seu like e vamos embora para mais um vídeo. Tamo junto, nação. A grande atuação do Flamengo hoje em Porto Alegre. Birner tá doido pra falar. O cara pediu a palavra. Eu até ia esperar primeiro boa noite a você, ao Brenner, que eu vou contrapor daqui a um segundo, ao Donan, ao Pedro Ivo, aos apresentadores do esporte. Eu achei a atuação do Flamengo irretocável. Ih, estamos juntos. Porque o que você chama de... Tô com você, O que você chama de... Um jogo de autocontrole, um jogo... Sobra a você a complacência ou o bom senso que tem faltado ao torcedor rubro-negro. Donan estava me falando que tinha torcedor, a Flá TT é brava. Minoria. Que depois da derrota para o Central Córdoba, tudo bem, uma vergonha, resultado totalmente inesperado, em casa, perder para o Central Córdoba no jogo de Libertadores, o primeiro do Felipe em casa pela Copa Libertadores, dirigindo o Flamengo, foi muito feio. Mas espera aí, depois de 425 jogos invicto, Um amigo aqui entrando aqui hoje queria... pedindo a cabeça do Felipe. Não, mas isso nem leva a sério. É emoção. Na verdade, o cara que fala isso não quer. Ele só fala porque ele tá com raiva e ele tem que criticar alguém, ele arruma o seu culpado e vai lá. Mas o cara foi vaiado no Maracanã depois do jogo. Cara, mas Pulso. exageraram porque ele poupou, né? Wesley, Pulgar, o vestiadeiro Gerson principalmente, mas E o fato de ele ter torcedor poupado? minimamente racional sabe que o trabalho do Felipe Luiz... Mas o time que entrou em campo dava pra ganhar. Não dava pra ganhar do Central Córdoba? Pô, claro que dá. Claro que dava também, né? Eu acho gozado que você sempre parte do princípio que o time que é melhor ganha. Né? E eu não penso futebol desse jeito, porque o futebol sempre mostrou que não funciona assim, apesar da maior parte das vezes os times são técnicos. Por que o futebol toda semana mostra isso pra gente e a gente não aprende? Porque vocês são teimosos, ou quem é assim é teimoso. É simples assim. Muitas outras coisas na vida. Não é só isso, futebol é só um detalhe. Eu acho que o calendário impede o Flamengo de fazer o jogo alucinante que o Brenner talvez chamasse de retocável, com o jogo à la Jorge Jesus 2019, melhores momentos, massacre, Já chamou o Jorge Jesus. chance de gol e tal. Chama isso não. O Felipe Luiz pensa o futebol de um outro jeito. Tem que entender em quais fontes ele bebeu. E eu acho que a principal é o Simeone. Mas ele cita muito o JJ. Sim, perfeito. Mas eu imagino que ele aprendeu mais como para ser técnico com o Simeone do que com o JJ. Ele conseguiu lidar com todas as situações. E o time dele, para mim, basicamente é um time que tem que controlar o jogo. E o time dele controla. Tem que levar o jogo do melhor jeito possível, pensando num calendário sem o desgaste físico. Porque se ele faz um jogo lá Jorge Jesus, vamos supor que ele conseguisse fazer, ele arrebenta os jogadores. Mas o meu ponto é que não precisava fazer um jogo Jorge Jesus. Eu não sei por que uma vitória tão tranquila, fora de casa, depois de uma derrota, no meio de semana, inesperada. Hoje, se não ganha, eu começar a questionar o Felipe, será que aquela... Se não ganha do Grêmio no Sul. Isso. Cara, eu não sei que vírgula o time foi tão seguro e tão dominante, eu posso colocar nessa derrota. Por isso eu não chamo ela de retocável. Não, mas a minha vírgula não é o Felipe Luiz. Minha vírgula é aos jogadores e em alguns lances pecaram pelo preciosismo. Gerson, por exemplo, dentro da área, poderia ter arriscado uma finalização, preferiu pentear. Michael, a mesma coisa. E é algo que se repete no Flamengo, porque tem muito talento, jogadores ótimos ou dribladores, ou com muita capacidade de segurar a bola, e às vezes peca por isso. E não é de o controle no meio-campo, na saída de bola, como o Flamengo estava fazendo. Isso, para o plano de jogo, foi perfeito. O meu ponto é, como o Flamengo peca muitas vezes, e até algo que se cobrava muito do Tite,
Também tinha controle em alguns momentos e o time não era contundente, o time não era objetivo. E às vezes, muito pontualmente, esse Flamengo do Filipe Luís flerta com o time do Tite nesse ponto, de ser preciosista. Mas isso não é a característica do jogador? Dos jogadores. Então, o meu ponto é aos jogadores. Os jogadores do Flamengo podem aproveitar essa superioridade. Essa questão do preciosismo fica mais, né, condicionada hoje. Eu acho que antes está faltando mais eficiência. O Flamengo tem criado muitas oportunidades, mas às vezes falta eficiência no cara do gol. O debate hoje é que poderia ter sido 4 ou 5. Antes era o debate que não fazia 1. Exatamente. O debate é diferente. Eu tô com o Vitor e eu vou um pouquinho além. O Plihal lembrou que tem sim essa insanidade de querer questionar, não sei a demissão, mas já temos que questionar o trabalho do Filipe Luís. Né? Você pode questionar, mas você tem que completar o tudo bem, mas eu acho que à vontade. o Filipe entende que a atuação do meio de semana é para críticas. Ele senta lá e sabe disso, nunca negou isso. Só que quando eu olho para hoje, e quando o Flamengo vira institucionalmente, aí não é o que eu acho, que o Birner acha, Plihal, Donan, Brelha, o Flamengo vira e fala que a prioridade é essa aí, é o Campeonato Brasileiro. Ele vai para dentro da arena do Grêmio, ele escolhe quando ele acelera o jogo, ele escolhe quando ele segura a marcha, ele escolhe por onde ele vai passear. Alto nível de controle do jogo. O problema do Flamengo, muito da fase de criação, era quando ele não tinha o Gerson em campo, ou lesionado, ou por ser poupado, ou quando ele não tinha o Arrascaeta ainda voltando de lesão. Você vê hoje o Arrascaeta e o Gerson em campo, a sensação, o recorte que eu fico do jogo, o retrato que eu fico é: se deixar o Arrascaeta em campo com espaço, ele ainda resolve muito. Se deixar o Gerson jogar por dentro, ainda vai resolver muito. O tanto de espaço que o Grêmio cedeu ao Flamengo, justamente onde o jogo não acontecia, e justamente onde Gerson e Arrascaeta fazem o time jogar melhor, né? Entre a linha de meio campo e a linha de zaga. Entre a linha de meio campo e a linha de zaga, e entre o lateral e o zagueiro. Deixou por ali, eles vão brincar de jogar bola. O retrato do torcedor do Flamengo por ali eles ainda resolvem. Para mim, um problema seria: esse time não tem poder de fogo, o Arrascaeta por espaço não está jogando e o Gerson não voltou bem de lesão. Isso seria uma preocupação. Hoje o Flamengo foi dentro da arena do Grêmio, é bom lembrar o que já foi a arena do Grêmio para muitos clubes. Foi para dentro da arena e escolheu quando ele jogaria. Ele começa esse jogo atropelando. Aliás, vazia no meio da semana e vazia hoje. Impressionante, né? Aí ele recua. Aí depois ele acelera também de novo no final do primeiro tempo. Aí ele acelera um pouquinho no segundo tempo, 2-0. Não sei se o inteiro vai durar muito, não. E aí eu não acho que exatamente é só por preciosismo. Acho que o Bruno Henrique poderia ter escolhas melhores, finalização, poderia, mas também acho que a gente precisa talvez pensar que se fosse um Pedro ali não finalizando, acho que a cobrança era outra. O preciosismo também não se entende pela facilidade que os jogadores do Flamengo estavam encontrando. A sensação sempre poderia ser 4, 5, 2-0 ali, pô, esse jogo está resolvido. O Plihal, a gente tem sempre um grau de exigência, uma coisa do tipo: por que não deu show? Por que não fez 4? Por que não fez 5? É difícil pra caramba você manter 70, 80, 90. Por isso que o time inconscientemente dosa no primeiro tempo, Felipe? dosa no segundo, vamos lá. Está começando a falar, nesse momento, o técnico da cabine do VAR não falar com o árbitro de campo. Unanimidade aqui. E ainda o nosso Vitor Birner sugeriu que acabássemos com um slow motion na hora de avaliar a jogada. Nunca deviam ter cogitado. Slow motion. São desastres. Câmera lenta só serve para você entender se a falta foi dentro ou fora da área, onde foi o contato. Uma jogada em câmera lenta, uma jogada leve fica forte, uma jogada forte fica menos forte. Não existe. Futebol não é assim. Futebol não é assim. Eu não consigo entender. Bom, uma hora eu acho que vão usar melhor o VAR. Eu vou ser otimista, pronto. Aproveitar o gancho da arbitragem e mostrar para o nosso Foro Esporte do lance reclamado pelo torcedor gremista, pelos gremistas em geral. No primeiro tempo, o Flamengo já vencia o jogo por 1-0. A reclamação é pela mão na bola do Gerson. Breiler Pires, você daria pênalti? A bola toca no braço dele, mas ali, para mim, o Gerson, ele tá com as mãos para trás no lance, e na hora que o cruzamento sai, ela ainda desvia no jogador do Grêmio, e como é muito rápido... Do Flamengo. Desvia no Wesley e no jogador do Grêmio. Nessa imagem não está claro, mas a gente viu já em outros ângulos, a bola desviou mesmo no Wesley e aí depois bateu no Gerson. E no Gerson também parece que ela bate no corpo e depois resvala no braço. Ele está com as mãos para trás e quando ele percebe que a bola está vindo em direção ao corpo dele, ele faz um movimento de se equilibrar. Porque não tem como o cara dominar a bola, sair jogando, dar um chutão com as mãos para trás. Então, para mim, não... Donan estava vendo o jogo do meu lado e falou, cal. Não. Na minha visão, não foi pênalti, não daria. Sou completamente contra... Foi o Pascoal, né? Foi o Pascoal. Sou completamente contra esse tipo de pênalti. Haja amor com pênalti. Daqui a pouco, Bini, sabe o que vai acontecer? O jogador vai precisar jogar com... Já dei ideia. Com o braço amarrado. Não, já dei ideia.
Já dei ideia. Como hoje em dia tudo virou dinheiro no futebol, você cria os shorts com bolso. Quando o cara tiver com a mão no bolso, correndo com a mão no bolso, com a situação ridícula, Mas pra e deixar isso aí, grudado, rapaz do spray lá, não vira. aí você não marca o pênalti. Aí a bola Se ele desvia. tiver a mão no bolso, é pênalti. A bola Calção com bolso, gostei no futebol. Mas aí o cara que nunca estudou Tá brincando. movimento, biomecânica, tem como esporte. jogar futebol. O simples fato do cara ter obrigado a correr com a mão para trás, sendo que o atacante, futebol é um jogo de igualdades. Eu só Não é tenho- obrigado a criar jogada com a mão para trás, ele tem um movimento que o outro jogador não pode fazer, já é completamente desigual e fere a alma do jogo. Mas virou isso, já que virou isso, perfeito. A mão tá para trás, não dá para marcar o pênalti. O problema é que o argumento de muita gente para marcar esse pênalti é: mas eu já vi um monte de pênalti igual esse. É sempre assim. O problema pra mim não Se esse tipo de marcação errada. Quando tem um desvio do companheiro de time, aí não é pênalti. Quando vem do companheiro. Quando vem do companheiro de time. Mas Mas como se esse, nesse caso, se tem um desvio, o Gerson faz um movimento de bloqueio antinatural. Não foi, pois é. Um susto. Brenner, 90% dos pênaltis marcados com a bola batendo na mão não são pênaltis, na verdade, na essência do jogo. Pra mim, 90% dos movimentos que dizem que não são O naturais. do são Léo naturais. Pereira no meio da semana foi. foi pênalti. Ali foi bloqueio. Léo, a verdade é que em alguns momentos é mais fácil você utilizar a arbitragem como bengala do que admitir que o Flamengo foi lá e foi muito superior. O Flamengo dominou Não, o completamente gremista jogo. tá passando a análise do jogo por esse lance, Não. ele não tá entendendo nada. O Flamengo dominou o jogo. O próximo jogo vai entender, ou no outro, porque o time tá jogando muito mal. O meu único ponto, Dona, só para complementar. O gremista, nesse momento, está fazendo duas coisas. Daqui a pouco a gente vai falar do Gustavo Quinteiros. Ele está reclamando desse lance e está metendo o pau no Gustavo Quinteiros. Só isso. Mas só para passar para Dona, o meu único questionamento é: eu estou de acordo com a não marcação hoje. Só que eu também sei que daqui a 4, 5 rodadas, depois daqui a 10, depois daqui a 20, a gente vai ter um pênalti assim mal Com a marcado mão pra no Campeonato trás, Brasileiro. jogando com a mão para trás? Não, vai ter um mal marcado, porque Não, existe certeza. lance com erro no Campeonato Brasileiro. É a primeira É rodada. só isso. Agora eu tô com o Plihal, porque eu fiquei com a sensação no outro ângulo que a gente estava vendo ali a transmissão, ela respinga no final do Wesley. Então, do jogador pro Gerson não daria. E não é um movimento que ele tá assim, tá imprudente, tá marcando assim, ou tá passeando dentro da área com a mão assim. Ele tá no movimento para tirar, de prudência. É um movimento natural que ele tá jogando futebol. Pô. E isso é um debate. Ramon Abate Abel acertou essa. Foi bem, vale o papo com o Felipe Luiz, vale o papo aqui na mesa, mas certo, o jogo não aliás, ele passou foi- por isso. Ele também O acerta, jogo não Bernal. passou por Ele isso. trabalhou hoje num dos principais jogos da rodada, depois de uma atuação brilhante na rodada anterior no Atlético Mineiro em São Paulo. É isso, foi expulsão. Agora, eu achei engraçado o Felipe Luiz. Temos grandes árbitros nesses 5 anos aqui no futebol brasileiro. Por aqui, o Klaus. Ele falou, Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo para o canal, né? O Flamengo vence o Grêmio aí fora de casa por 2-0. Um placar, geralmente é um placar tradicional 2-0, mas para quem assistiu o jogo, viu que o 2-0 ficou muito barato. O Flamengo foi dominante do início ao fim. O Flamengo conseguiu abrir o placar aí logo no início do jogo, no minuto 3, minuto 4, ele acha ali. Um golaço de Arrascaeta que driblou o goleiro guardar, né? Então foi uma bela jogada do Flamengo. O Arrascaeta conseguiu finalizar, limpar o goleiro e guardar, né? Depois do 1-0 aí, o Flamengo desfilou o Grêmio praticamente não ameaçou, teve uma cobrança de falta. E o Cristaldo sofreu, o Pulgar levou amarelo e ele mesmo cobrou, mas acabou batendo na barreira, tirando esses lances aí, alguns lances peculiares. E principalmente no primeiro tempo, o Rossi não foi ameaçado. Já no segundo tempo não mudou muita coisa. O Flamengo também foi dominante. Fez 2-0. Golaço do Arrascaeta. Golaço de chapado no cantinho, né? A bola parecia que a bola foi lenta, mas não foi. E depois de 2-0, aí o Flamengo o Grêmio já não ameaçava, que não ameaçou mesmo. O Flamengo foi muito superior, principalmente no meio de campo, né? O Flamengo dominou o meio de campo. Sendo assim, o Flamengo conseguiu construir suas melhores jogadas. Faltou, pecou em algumas jogadas, mas acho que o jogo já estava praticamente resolvido, né? O Flamengo não criou nada. Eu acho que a única chance perigosa, teoricamente, do Grêmio foi no segundo tempo, né? Acho que dos 30 em diante, com uma finalização do jovem jogador canhoto, né? Acho que é Alisson. Ele bateu o chapado e o Rossi fez uma excelente defesa. Tirando isso, o Flamengo não foi ameaçado, dominou do início ao fim. De La Cruz muito bem, Arrascaeta. Pra mim, acho que foi a melhor partida dele do ano aí, ou uma das principais, né? Pra mim foi a melhor do ano, essa diante do Grêmio. E vale lembrar, né, que é a segunda vitória do Flamengo seguida fora de casa. Primeiro estreou contra o Vitória,
Não, estreou contra o Inter. Maracanã, empate. Vitória fora de casa. E agora Grêmio fora de casa. Então, é aquilo. Flamengo muito bem nisso de Brasileirão. 7 pontos. É o líder. Segue o líder, né? Vamos aproveitar a liderança e, obviamente, corrigir algumas coisas. Acho que esse jogo foi um jogo praticamente perfeito do Flamengo. E eu não tenho que debater. Um jogo perfeito. O Grêmio também não ameaçou o Flamengo, mas no próximo jogo, jogando no Maracanã, o Flamengo. Se eu não me engano, acho que é o Juventude. Juventude, se não me engano. Então é aquilo. O Flamengo em casa, ganhar mais 3 pontos. O time também, depois que fez o 2-0, deu pra perceber que o Flamengo começou a trocar passe, né? Os jogadores dentro de campo se poupando, né? Não correndo muito. Aí o Felipe Luiz começou a fazer substituições. Peças como Alan, Luiz Araújo, Cebolinha. A situação do Michel, que parecia que ele tinha se machucado, mas eu acho que não, acho que foi nada grave. E agora vamos esperar os próximos jogos aí, que o Flamengo tá bem. Tá bem, muita gente questionando o Flamengo pelo último jogo, que faz parte perder. Mas foi a estreia do Felipe Luiz, né? É um resultado incomum, raramente acontece. A cada 20 jogos o Flamengo vai perder um, empatar outro para esse time dentro do Maracanã, né? Mas faz parte. Aconteceu e agora é trabalhar para os próximos jogos e evoluir, né? Evoluir sempre em busca da melhoria, né? Então é isso aí, tamo junto, é nóis, nação. Segue o líder agora, né? Vamos falar segue o líder. Bora!